Aqui, acima da minha cabeça, eram erguidos mísseis de 25 metros de altura, com capacidade para destruir uma cidade inteira. Dá medo só de pensar nisso. Acabei em alguns túneis construídos para a Primeira Guerra Mundial. Agora parece que estou perdido, não sei por onde desci. Saudações das dunas de Liepāja. Aqui na Letônia foi uma noite bastante tranquila. Mudei a barraca do local, no final coloquei em um lugar mais protegido. Quando começou a escurecer, eu a mudei de lá. Como vocês podem ver, parece muito mais ventoso. E eu acho que foi a melhor decisão do dia ou da noite, porque aqui dormi sem nenhum tipo de vento, bem protegido. Ali dá para ver fogueiras e passagem de pessoas. Talvez tenha ficado mais exposta, mas tudo certo, ninguém apareceu à noite. Só preciso ver se acostumo com o isolante, porque minhas costas... Poxa, eu demoro uns 10 minutos todo dia para conseguir me levantar até me recompor. Sim, esse isolante que parece feito de papel de seda. Hoje vamos visitar um silo secreto soviético, para isso temos que ir para a Lituânia, ao sul. Antes vou dar uma voltinha por aqui, pelas dunas, aproveitar um pouco a vista e o mar e tomar um café da manhã. Vamos! Antes de seguir caminho para ver o silo soviético de mísseis nucleares, vim aqui para inspecionar um pouco mais Liepája e acabei em alguns túneis construídos para a Primeira Guerra Mundial. E aqui é onde ficava guardada a bateria de artilharia. Depois, posteriormente, foi utilizado pelos soviéticos e depois pelo exército letão, e agora está abandonado. É uma área de vários quilômetros que se estende ao longo da costa, no norte desta pequena cidade. Está cheia de túneis, de edificações, algumas estão prestes a desabar, outras estão dentro da floresta, outras diretamente na costa. E é impressionante o quão grande era isso. Olhem! Vá lá, por aqui continua. Olhem esses túneis, aqui é onde toda a munição era guardada. Uau! E por aqui continua descendo. Caramba, isso é impressionante. Olhem só, que bunkers. Uau! Uau! Olá. É alucinante. Eu realmente não esperava por isso. Tão grande. E túneis como este você tem um monte. Isso é simplesmente no primeiro bunker em que eu entrei. Mas você tem muitos ao longo da costa. Agora parece que eu me perdi, caramba, já não sei por onde eu desci. Toma então.
Isso aqui é para quem gosta de entrar em bunkers, fazer urbex e tal, olha, eu recomendo. Embora algumas estruturas estejam prestes a desabar, aqui você pode passar um bom tempo inspecionando. Olha só, eu entrei nesse aqui, mas está cheio, cheio, cheio. Por aqui tem outro e depois mais. Os da costa. É uma rede de túneis subterrâneos. Espetacular. Isso aqui, meu Deus. Podemos ter uma ideia de como eram as batalhas aqui e a preparação que havia para elas. Durante muitos anos, isso ficou fechado ao público e aqui continuava sendo armazenada munição. Era um lugar sensível, né? Uma área protegida militarmente até hoje. Bom, já está abandonado, mas uau, mais um, é que tem muitos, mais um. Liepāja já não tem mais nada a ver com isso, não tem mais tanta estrutura militar. É verdade que tem um porto muito importante, é uma cidade tranquila, um pouco turística, e é a cidade mais a oeste da Letônia. Na verdade, os moradores dizem que é aqui que nasce o vento. Andando por aqui, o que eu consegui ver até agora é que é uma mistura de cidade moderna, cidade turística moderna. Melhor dizendo, reminiscências soviéticas, alguns prédios e muitas casas de madeira também muito típicas desta região. Pelo visto, na Idade Média, a cidade floresceu como uma cidade portuária comercial. E é que, por estar situada em um lugar estratégico no Mar Báltico, muitos reinos queriam competir por ela. A poucos metros desses bunkers, também temos um memorial ao Holocausto, que honra a memória dos habitantes de Liepāja, que salvaram os judeus do Holocausto, e também, é claro, as vítimas que pereceram nele. E ao lado desse memorial, temos outro pequeno obelisco que lembra as mais de 19 mil vítimas e habitantes da cidade de Liepāja. E está escrito memória eterna aos patriotas soviéticos com a estrela vermelha. O que me surpreendeu bastante, porque não é muito comum ver esse tipo de monumento nesses países bálticos. Cada vez há menos. E agora sim, chegou a hora de visitar o silo soviético de mísseis nucleares rumo à Lituânia. Como vai com... O resto dos turistas daqui, Muitos são da América, dos Estados Unidos sim, dos Estados Unidos, e de onde? da Holanda, da Alemanha, do Reino Unido. E de... Rússia. Não mais, não. Não completamente. Não. Isso não interessa. Por que você tem o roteiro em russo se não há muitos turistas da Rússia? Muitos são da Letônia e muitos falam russo porque ainda há muitos russos morando lá. Pois já consegui, aqui estou no silo de mísseis soviético. O primeiro, segundo me disse a moça da recepção. Assim que você entra no museu, já fica impressionado com os 5 tipos de cercas que os soviéticos tinham aqui para defender este território. 5 tipos de cercas que cobriam mais ou menos um comprimento de 50 metros e que incluíam sensores, alta voltagem para eletrocutar o inimigo ou o intruso. E arame farpado, e olha, é assim que o território parece hoje, transformado em museu. Essas 4 abóbadas que vocês veem, aqui uma, lá no fundo outra e ali mais 2. Esses são os silos, onde estavam os mísseis nucleares. A área onde foi escolhido construir esse silo para mísseis nucleares não é por acaso. E é que não muito longe daqui há um lago, um dos maiores lagos da Lituânia. E esse local foi escolhido justamente porque está um pouco acima do nível do mar, cerca de 170 metros. Era fácil cavar a terra aqui e fazer construções de túneis para baixo. E a proximidade do lago permitia obter e bombear água que era necessária para que os silos não superaquecessem enquanto lançavam mísseis. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, as 2 potências emergentes da época, os Estados Unidos e a União Soviética, entraram em uma corrida armamentista. Bem, econômica, também espacial, de muitos tipos, mas hoje vamos aprender um pouco mais sobre essa corrida armamentista que incluía o desenvolvimento de armas nucleares.
Esta foi a primeira base de lançamento de mísseis de toda a União Soviética. Quando os soviéticos perceberam que os Estados Unidos estavam construindo bases de mísseis balísticos subterrâneas, eles começaram a desenvolver as suas próprias. A Lituânia, situada em um local estratégico na fronteira soviética com o restante da Europa, foi escolhida para receber. A primeira base desse tipo, construída nos anos 60, levou 2 anos para ser concluída, e os mísseis nucleares que ela abrigava tinham um alcance de 2.500 quilômetros, o que tornava possível atingir praticamente qualquer cidade do continente. Ela permaneceu escondida sob segredo na densa floresta lituana por quase 2 décadas, até que, no final dos anos 70, a inteligência dos Estados Unidos a descobriu. Uau, dá uma olhada nisso, olha só, que portas. Abrir, fechar. Caramba, Como eram rigorosos aqui, hein? Nossa Senhora. Camarada, me deixa passar. Vejo que você está no fim da língua. E outro atleta militar. Isso de Vasmigeton é como toma sua ficha, ou toma seu token. Imagino que aqui é onde todos os soldados, todos os operários, todos os trabalhadores desta fábrica militar batiam o ponto, aqui estão eles. No início do funcionamento deste complexo de lançamento de mísseis, apenas algumas tropas podiam entrar aqui. O restante das tropas ficava nos alojamentos adjacentes. Cada soldado, caso fosse chamado e houvesse um alarme, deveria estar em seu posto, em 4 minutos. E o tempo estimado para lançar um míssil desde o momento em que o alarme soava era de 48 minutos. O fato de ter sido uma guerra fria e não ter havido um confronto direto fez com que houvesse muita inovação. O armamento e as armas que foram usados na Segunda Guerra Mundial praticamente não tinham nada a ver com os que foram desenvolvidos nos anos seguintes. Tudo isso para que acabasse ficando durante praticamente 4 décadas armazenado nos depósitos militares sem ser utilizado e tornando-se obsoleto. Vejam, aqui temos uma maquete do que era o silo, a parte onde estavam os militares e os trabalhadores, a sala de comunicações. Aqui teríamos o depósito de diesel, escadas para descer, sala de máquinas, sala de controle, até mesmo uma pequena sala de aula onde era possível estudar. Era assim que parecia quando carregavam os mísseis no silo com esses enormes guindastes. Este silo de lançamento de mísseis em Plotskin é o mais complexo da Lituânia. Eram 4 silos em um território que tinha 80 por 70 metros. Esses silos tinham uma profundidade de 25 metros e 5 metros de diâmetro e as paredes tinham 2,5 metros de espessura. Obrigado. E chegamos ao sistema de ventilação. Para que os soldados e o pessoal que estava aqui dentro não morressem asfixiados e tivessem uma temperatura adequada. Existia todo um sistema muito complexo de ventilação e climatização, no qual eram usados diferentes filtros, inclusive para filtrar substâncias radioativas. Então, claro, imaginem ficar aqui trancado debaixo da terra, cercado por ogivas nucleares que poderiam explodir, não sei, 30 quilômetros ao redor e você está sentado em cima delas. Vamos ver o que encontramos por aqui depois de termos visitado hoje os bunkers da Primeira Guerra Mundial. Isso não é nada. Vamos ver. Isso é um labirinto. De novo aqui. E uau. Aqui é onde eles tinham a sala. Os painéis elétricos, onde controlavam toda a eletricidade. E aqui, o que parecem ser máscaras antigás,
Daqui eles controlavam toda a eletricidade, como eu disse, deste silo. E principalmente eles usavam para mover as tampas e abrir as escotilhas de lançamento e também para carregar o combustível. Reparem em todos os tipos de máscaras que eles tinham, antigas, de todas as formas e cores. E aqui todos os painéis da época soviética, né, explicando o que fazer em caso de uma crise, de uma guerra química ou nuclear. Esses painéis estariam colocados em todos os hospitais, prédios do governo, administrativos, inclusive um método de defesa coletiva. Uma forma simples, coloca ali, vejam aqui, explicações sobre a onda de choque, a radiação e a explosão nuclear. Como agir se escondendo debaixo da terra. E aqui, todos os tipos de mísseis balísticos, ou de submarinos, ou de aeronaves, que podiam transportar ogivas nucleares. Estes são todos dos Estados Unidos, não são soviéticos, claro. Isso seria um painel de aviso, como um painel de inteligência, falando sobre as capacidades que os Estados Unidos teriam. E, de fato, eu não estava enganado. Aqui temos o motor a diesel, aqui ele ficava para gerar eletricidade, que depois era controlada pelos painéis adjacentes. Vamos por aqui, vamos ver o que encontramos. Uau! Aqui é onde era guardado o tanque de combustível dos mísseis. Aqui haveria um enorme tanque que ia até o fundo da sala. E aqui estariam os técnicos lá em cima, podemos imaginá-los, reabastecendo o combustível que depois seria bombeado diretamente para os mísseis. Aqui temos um pequeno escritório com recordações, um monte de bustos de Lenin, de Stalin. Olhem, o brasão da República Socialista da Lituânia LTSR. Todos esses corredores conectavam os 4 silos uns aos outros. Assim, as pessoas que estavam aqui, os operários e os militares, não precisavam sair para a superfície para fazer nada. Simplesmente podiam andar pelas entranhas deste bunker de um silo a outro, e eu acho que já chegamos ao silo. Sim, aqui está, uau! Aqui, acima da minha cabeça, eram erguidos mísseis de 25 metros de altura, com capacidade para destruir uma cidade inteira. Dá medo só de pensar nisso? E por aqui se subia para ver. Olhem. Esta aqui é a escotilha de metal, que hoje está enterrada sob o cimento. E ali temos o buraco enorme, onde o míssil era inserido. Está. Meu Deus, estou alucinando. Reparem nos detalhes da escotilha. Um monte de tubulações, buracos, escadas. Olhem por aqui. As tubulações iam se conectar ao míssil e bombear o combustível para dentro do míssil. Mas vocês falam russo? Eu não falo russo, não sou russa. E este é o primeiro mosaico que vejo na minha estadia nos países bálticos.
A questão é que isso é uma droga. Lá era a União Soviética e eletricidade barata e agora é a República da Lituânia. Vocês têm Radiação não. costas? Sim? Sim, havia umidade, não. Vocês não têm umidade? Sim, sim. Eu trabalhava em um lugar muito bom e seguro. Não havia nenhuma umidade.